A decadência da economia do açúcar no Nordeste e a descoberta de ouro e pedras preciosas em áreas do atual estado de Minas Gerais, em meados do século XVII, fizeram com que muitas pessoas se dirigissem até o Sudeste. Com a exploração do ouro, o centro político e econômico do Brasil foi deslocado de Salvador para a cidade do Rio de Janeiro. Na segunda metade do século XVIII, a produção aurífera já estava em decadência e boa parte da população da área mineira migrou em direção aos atuais estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de terras férteis para a agricultura. Na época, o cultivo do café começava a despontar na região. As primeiras plantações de café no Sudeste foram cultivadas no Rio de Janeiro. Depois, a cafeicultura se expandiu, principalmente para São Paulo e Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, chegando até o atual estado do Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste. Com a cafeicultura, a organização do espaço geográfico da região Sudeste foi profundamente modificada. Houve intenso crescimento das cidades, a construção de ferrovias, houve um aumento populacional com as migrações internas e de estrangeiros, principalmente italianos, e aumentou o número de casas comerciais e financeiras. O chamado Ouro Verde enriquecia os barões do café, empresários e banqueiros. Foi essa riqueza que deu impulso à industrialização do país. Os lucros obtidos na cafeicultura foram investidos ao setor industrial. As ferrovias, construídas para transportar a produção cafeeira das fazendas até o Porto de Santos, tiveram grande importância no desenvolvimento econômico e na organização do espaço geográfico da região Sudeste. A partir do final da década de 1950, os governos brasileiros passaram a privilegiar a construção das rodovias. Com o desenvolvimento da atividade industrial no país, as rodovias se tornaram uma necessidade para atender às demandas de entregas de mercadorias. A opção pelas rodovias como principal meio de transporte a partir da década de 50 ocorreu em escala mundial, devido à expansão da indústria automobilística. Nessa época, no Brasil, além da implantação de indústria de automóveis, ocorreu também a mudança da capital do país para a região Centro-Oeste. Os estados que compõem o Sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Possui a maior concentração populacional do território brasileiro, conforme uma contagem realizada em 2010 pelo IBGE, correspondendo a 42% do território nacional. É também a região que tem maior densidade demográfica, sendo 87 habitantes por cada quilômetro quadrado, e apresenta o mais alto índice de urbanização, 92%. A região também tem altos índices de violência e sofre com elevadas taxas de desemprego. Metrópole é um termo que pode designar a cidade principal ou a capital de um determinado país, que por algum motivo exerce influência cultural, social ou econômica sobre as demais cidades da região metropolitana. Pode designar também, de forma oficial, a cidade principal de um conjunto de cidades que encontram-se unidas geograficamente. As megalópolis são um conglomerado de grandes cidades, metrópoles que se localizam próximas geograficamente uma das outras. São grandes áreas urbanas em que se encontram grandes cidades e outras de porte médio entre elas, sendo que entre todas existe uma forte ligação econômica e um processo conhecido como conurbação. Esse termo foi criado por Patrick Getz. No Brasil, a região entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro é considerada uma área propícia para a futura criação de uma megalópole. Hoje ainda é considerada